E o vídeo de hoje é para falar do meu top 6 de lente. Muita gente me pergunta quais lentes que eu prefiro, que eu utilizo no meu setup. Aí o que eu fiz? Eu fiz um compilado de lentes, tá? Separei as 6 lentes que eu mais utilizo no meu setup, uma para cada função. Então se você está curioso e quer saber mais, fique aí em seu lugar que eu vou tirar essa dúvida em 3, 2, 1, ação! Beleza, galera? Eu sou o Cauê e sejam bem-vindos ao canal Quirocine Fotografia. E o vídeo de hoje é para falar do meu top 6 de lentes. Olha aqui, ó. Essas lentes aqui são as lentes que eu mais gosto de utilizar no meu setup. Ah, tem gente que acha, tem uma lente única. Como eu utilizo vários formatos de gravação, tá? Que eu tenho que fazer take fechado, eu tenho que fazer aquele take desfocadinho, preciso de zoom, preciso de detalhe. Aqui estão as minhas lentes que eu mais utilizo, tá? Então, vou montar o meu ranking aqui, mas lembrando que esse ranking não tem melhor ou pior, tá? São 6 lentes que ela pode ser a melhor, mesmo estando num 6º lugar no pódio, tá? Ela poderia estar em primeiro, dependendo aonde eu fosse utilizar, beleza? Então, vamos começar lá no top 6. Ah, e no top 6 eu vou utilizar essa pequenininha aqui, ó. Tá vendo essa lente pequenininha aqui? É a famosa 50mm, tá? 1.8, tá? Essa aqui tem versão EF e tem versão RF, que é essa daqui, tá? Mas quando eu falo de 50mm, tá? Eu falo de 50mm aí praticamente no geral. Sabe essa câmera que tá me gravando agora? Está com uma 50mm 1.2 e eu estou utilizando ela em 1.8, tá? Então, isso vale tanto para a RF como a lente que eu estou utilizando aqui. Por que que eu gosto de utilizar essa cinquentinha? Você está vendo esse fundo aqui, ó? Aqui atrás, um pouco desfocadinho e tal. Quem me traz é essa lente aqui. Por exemplo, se eu pegar essa mesma lente 50mm 1.8 e colocar no lugar dessa lente EF, que é a da série L, top de linha 1.2, em 1.8 ela vai me entregar esse mesmo resultado aqui, ó. Olha só que interessante. Essa daqui é a minha lente Roninguinha que eu utilizo para quando eu quero dar naquele look, vamos chamar assim, aquele look cinematográfico que todo mundo gosta de falar. Não gosto de utilizar esse termo justamente porque o desfoque é uma característica que ela entrega, justamente que ela tem um diafragma aí bem aberto, mas ela não tem distorção. Você pode ver que aqui, ó, não tem distorção nas laterais e a lente me entrega uma ótica porque é uma lente prime, tá? Então uma lente que tem poucos elementos ópticos me entrega uma qualidade, tá? Mesmo em 1.8. Essa daqui, como essa que eu estou utilizando é 1.2, ela me entrega também um outro resultado, tá? Mas são as lentes aí que eu utilizo para fazer takes específicos. E ela me ajuda para fazer, além de a minha gravação para o canal, para fazer takes com o look aí, aquele desfoquezinho bacana. Tem alguns conteúdos que eu gravo aí para gente do YouTube, gravo também para conteúdos de empresa que eu utilizo essa lente justamente porque ela entrega aquela cara. Quando a pessoa, eu posso utilizar a melhor lente que eu tenho daqui. Quando eu coloco essa lente, o cara fala, nossa, a imagem só porque ela dá esse lookzinho aqui, ó, desfoquezinho bonitinho. Então, 50mm, 1.8, 1.4, 1.2 é a lente que eu utilizo aí para entregar um look desse daqui. Olha só que legal como é que fica a imagem. E aí, gostaram? Para quem tiver interessado, você que tem lentes RF, vou deixar o link aqui na descrição da lente 50mm RF, tá? Porque essa lente aqui me surpreendeu, porque é uma lente baita custo-benefício da linha RF, tá? Vou deixar link aqui na descrição, beleza? Ah, e agora vamos para o top 5. A lente que eu gosto de utilizar é a 70-200, tá? Essa 70-200 em específico, ela é EF, tá? Eu utilizo nas câmeras RF e também com bocal EF padrão. Essa lente aqui ela é muito versátil, ela tem estabilizador de imagem, ela tem 2.8 de diafragma, então é uma lente aí que você tem uma boa abertura aí de diafragma, então já traz aquele desfoquezinho bacana. E por ela ter um estabilizador bem legal embutido na lente,
Se eu não tenho, por exemplo, uma câmera nova que tem estabilizador no sensor, ela também me supre bem essa necessidade, tá? E a qualidade ótica dela é sensacional, tá? É top, tá? Essa lente aqui, legal dela, ela acaba sendo uma lente com um tamanho aí razoável, tá? Ó, se você compara aqui com o tamanho da minha cabeça, mas quando você dá o zoom, a baioneta dela não sai, tá? Por isso que ela tem esse tamanho todo. Ela é uma lente com uma construção aqui, ela é de metal, uma lente de construção top, que quando eu monto, por exemplo, tá, com o adaptador aqui na minha câmera, por exemplo, RF, eu tenho uma lente aqui versátil, tá? Eu tenho um suporte aqui, o pé de tripé, tá? Que você pode colocar a lente no tripé, a câmera fica fora, tá? Então você pode trocar a câmera e a lente fica apoiada justamente por causa do peso. Como o estabilizador dela é muito bom, você pode fotografar com ela na mão, tá? Para você, por exemplo, que tem uma lente aí de entrada como uma... Vou mencionar aqui uma 75-300. Qualidade nunca vai chegar próximo dessa e não tem estabilizador integrado. Ela aqui tem um estabilizador na lente, então você, além de ter uma ótica aí sensacional, tá? A 70-200, a ótica dela é good, tá? Muito boa, sensacional. Você tem ainda, como ela já é USM, você tem um foco muito rápido, você tem a opção aqui na chavinha de mudar de 1,20 m para infinito, quer dizer que é o foco mínimo dela, 1,20 m. Se você trabalha com objetos muito longe, você consegue mudar na chavinha e colocar 2,5 m para infinito. Então quer dizer, o foco ele fica mais curto, então ela foca mais rápido ainda. Mesmo utilizando em bocal R, tá, com adaptador, e claro, em bocal F, não tem nem o que falar, vai funcionar muito bem. Mas ela é totalmente compatível com as linhas R, tá? Com aquele foco Dual Pixel que é sensacional. Ela funciona perfeito. Então essa lente aqui é uma das lentes que eu gosto de utilizar também para trabalhar em tripé, para fazer detalhe, tá? Detalhe de rosto, você fazer mãozinha, entre outras coisas, eu gosto muito de utilizar a 70-200. Então eu coloco ela aqui no ranking, tá? Top 5, é uma lente aí que eu acho que para você, que pode ter ainda uma 70-200, é uma lente que eu aconselho, beleza? Então agora vamos para o top 4. Essa lente aqui famosinha, a 24-70, tá? Essa lente aqui, ela tem uma construção aí top, tá? Canon, quando fez essa lente aqui, essa daqui é a 24-70 USM2. Se eu não me engano é o último modelo que ela não teve uma versão 3. Eles deram uma melhorada na ótica. Tem gente que considera essa lente aqui como se fosse uma lente Prime Zoom, tá? Prime Zoom, tá? Mas ela tem zoom, ok? Ela não é uma lente fixa. Porque ela tem uma qualidade ótica empregado nessa lente, tanto é que não é uma lente barata, mas que você pode trabalhar em 24, em 50, em até 70 milímetros, e você trabalhando com a abertura máxima dela em 2.8 de diafragma, você mantém a qualidade ótica, tá? Ela tem pouquíssima aberração cromática mesmo em 2.8, pouca vinheta. É uma lente aqui que o mercado, principalmente de vídeo, gosta muito de utilizá-la, tá? Então, aconselho, ok? Essa lente aqui, ela não tem estabilizador, mas para você que está entrando na linha nova R, para utilizar com adaptador, eu aconselho porque você vai ter um adaptador no sensor ou até o adaptador digital, por exemplo, que eu utilizava na linha R. Já utilizei essa lente aqui na R6, ok? E testei também na R5, ok? Não na R5C, que a R5C não tem estabilizador no sensor. Mas eu utilizei, ela fica perfeito e com o estabilizador no sensor não tem nem o que falar. Essa lente aqui parece que foi feito para trabalhar em conjunto com uma câmera que nem tinha lançado. E ela tem até uma chavinha interessante aqui de lock para você guardar. E como a baioneta dela sai, ó, ele fica travado, tá? Então, quando você faz o zoom, olha só o que acontece, a lente aumenta um pouquinho, ó, tá vendo? Então, a minha lente aqui, ela tá bem cuidada, tá? Então ela não desce à toa, ok? Ó, tem lente mais antiga, que ela já foi bem surradinha, que o próprio peso dela faz a lente fechar. Então aqui, ó, dificilmente eu utilizo esse lock, ok? Para travar, ó, você pode ver que a lente não desce, ó, eu tenho que mexer bem a lente. Essa daqui
É uma lente que ela tem um angular, que é 24 milímetros, e vai aí já para uma semi-tele 70 milímetros. Versátil, traz também aquele look bacana que tem um desfoquezinho em 2.8 em 70 milímetros muito bom, tá? É uma lente aí que eu aconselho, é uma coringa quando eu preciso trabalhar com ótica em um grande campo de visão sem distorcer aí as bordas, né, com uma lente aí ultra angular. Então entra aqui para o meu top 4, beleza? Vou para o top 3, mas antes de ir para o top 3 já vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar o sininho para justamente você receber conteúdos como esse, ok? Mas para isso você tem que se inscrever e ativar o sininho. Você não consegue ativar o sininho e depois se inscrever, porque senão o YouTube não deixa, tá? Então para ele te avisar, se inscreva e ative o sininho, beleza? Então vamos lá para o... Ó, para top 3, tá? Já falei dessa lente aqui, 70-200, já falei da 24-70, já falei da cinquentinha. Então, eu já vou escolhendo a 16-35 milímetros. Essa daqui, ela entra para o meu top 3, tá? Justamente pela versatilidade que ela me traz angular, tá? Você tem aqui uma lente ultra angular, que ela já é 16 milímetros, ok? E tem um range até 35, então não fico preso aí em apenas uma distância focal, tá? Utilizo quando isso daqui? Gimbal. Para gimbal eu utilizo muito essa lente, tá? Como eu faço muito vídeo, eu fiz, por exemplo, algumas finais aí, para quem conhece League of Legends, nas finais eu utilizei essa lente aqui no gimbal, tá? Fazendo a transmissão das finais do campeonato. Também utilizo ela em grua, porque é uma lente que me dá uma versatilidade, ok? Mas no gimbal aqui é onde eu mais utilizo essa lente, tá? E a Canon, como ela fez uma construção bacana, essa daqui ainda não é o último modelo, tá? É a linha USM2. Essa lente, eu utilizo ela e entrega baita de uma ótica. O sistema de foco dela, o USM, funciona bacana com o Dual Pixel, tá? Então imagina, eu utilizo essa lente no gimbal e posso controlar ainda a resposta do foco no menu, tanto da C70 quanto da R5C e da EOS R, tá? Eu fiz o teste aqui, eu consigo controlar, mesmo sendo uma lente mais antiga, ok? A 2470 que eu mostrei para vocês anteriormente, eu consigo controlar também, só que eu tenho mais funções, porque ela é o último modelo, a última atualização. Mas se você for nessa, o SM2, ou for também na USM3, você vai ter mais recursos. Uma ótica muito boa, uma distorção de uma 16 milímetros, ok? Mas é uma distorção que você olha assim, você aceita essa distorção, não é aquela distorção que você fala assim, meu Deus, não dá para usar a imagem. Então essa lente aqui, eu gosto de utilizar também no gimbal, porque quando você faz um movimento aqui de zoom, em 16 e em 35, a baioneta dela não sai. Então quer dizer, ela não altera o peso no gimbal. Olha só que interessante. E se você está fotografando com ela, quando você faz o zoom também, a baioneta não sai. Então você tem uma câmera que fica paradinha aqui, ó, tá? Que você tá com apoio e você só faz isso daqui, ó. Bem legal, né? Agora, essa daqui que eu utilizo em gimbal, vou falar aqui também, tá? Da segunda colocada. Então vamos pro top 2. Para top 2, eu tenho essa lente aqui grandona, tá? É uma lente que não é comum, não é uma lente fotográfica, tá? É uma lente de vídeo, uma lente de cinema, que é a 18-80mm, tá? Essa lente, ela é específica para câmera Super 35mm, tá? Então um sensor parecido com o sensor APS-C. Essa lente, ela me faz um diferencial porque eu utilizo muito gruas, tá? Aquela grua grandona assim, que você vê em show. Essa lente aqui é minha lente coringa, por quê? Porque ela tem uma entrada aqui embaixo, aqui ó, que nós chamamos de servo. E eu posso controlar essa câmera pela grua, é isso mesmo. Então, eu posso controlar ela pela grua. Na mão, ela tem o zoom aqui em cima. Para quem tem curiosidade, eu fiz um review, meu primeiro vídeo no canal, faz tempo, hein?
foi sobre essa lente aqui, a 1880, tá? Vou deixar no card aqui para você conhecer um pouco mais dessa lente, e ela é a minha lente coringa. Por quê? Ela tem estabilizador para você fazer na mão, tá? Bem legal. Ela tem o diafragma, tá? A íris, sem pular, sem fazer aquele tic-tic de pontos. Ele é contínuo. Por quê? Porque é de vídeo. Então, quando eu faço o movimento de íris, a íris fecha suave e abre sem dar pulo, porque ela é feita para você fazer captação e aquela imagem ao vivo valendo. Então, essa lente aqui, utilizo muito em gravação de DVD, utilizo também muito onde eu trabalho com a lente tele e tenho que chegar no detalhe, no zoom, com movimento de grua. Então, gosto muito dessa lente e a ótica dela. Para 4K já, tem um look sensacional, ela tem aquele look mais flat, que já é digna de uma lente aqui de cinema, beleza? E claro, para top 1, tenho aqui essa belezinha, tá? A 100mm macro. Deixei essa daqui como top 1, porque é uma lente que eu utilizo praticamente desde o início do canal, tá? Fora a 50mm, é a lente que eu utilizo desde o início do canal. E essa lente aqui, ela me acompanha. Sabe aqueles detalhes que vocês gostam, que eu mostro aqui no canal, tá? Aquele detalhezinho, aquela imagem de cima que vem, aquele top view. Eu faço com esta lente aqui, tá? Eu modifiquei alguns vídeos, tá? Mas acho que 2, 3 vídeos que eu fiz com outras lentes para teste. Mas quem vai me trazer aquele look de mostrar de perto mesmo? Vamos falar, look de mostrar de perto, é isso mesmo. Então, essa lente, ela faz isso porque é uma lente macro, tá? A distância dela, ela pode trabalhar 30 centímetros de distância. Então, eu consigo mostrar para vocês a câmera de uma outra perspectiva aqui. Quando você assiste aí no seu celular ou na TV, a câmera cresce, fica aqueles botões assim que você fala assim, nossa, isso que é detalhe. Eu faço com essa lente aqui. E essa lente também, para você fazer na mão, tem estabilizador, entre outras coisas, tá? Coloquei ela aqui no top 1, tá? Mas porque eu utilizo muito ela, a ótica dela é sensacional, ela tem um estabilizador bacana, utilizo ela normalmente na câmera de cima, tá? E é uma lente que, para quem trabalha com macro, tá? Trabalha com produtos, é a lente que não pode faltar aí no seu setup de equipamento. E aí, gostaram aqui do top 6 de lentes que eu fiz para vocês, que eu utilizo, tá? Que eu acho legal e que no meu setup aqui de equipamento não pode faltar, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, se vocês quiserem que eu faça algum review específico de uma lente aqui, pode escolher, tá? Porque são as lentes que eu tenho aqui que eu posso trabalhar, ok? Eu faço esse review aí no detalhe para vocês, beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo e abraço!